Fala galera do terceirão do Colégio de Curso Universo, tudo bem? Aqui, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. Espero que estejam todos bem e acredito que voltaremos em breve, tá? Sem mais delongas, como vocês estão vendo aqui, nós vamos dar continuidade ao governo de JK, tá? Um governo aí muito interessante, uma figura, uma imagem que representa bastante aquela nova república que estava em ascensão, tá? Fazendo um paralelo aí com a história geral. A gente sabe que aquele mundo globalizado ali, o mundo que tinha diferentes perspectivas ali, a parte da Guerra Fria e vários outros acontecimentos, ele reflete aqui no Brasil também. E o lado econômico é onde nós merecemos dar uma ênfase maior, tá? Ressaltar aqui nas nossas aulas, porque a gente sabe que quando cai no Enem, quando cai nos vestibulares, a parte de JK, o que traz mais as questões ali dos anos dourados, tá? A gente tá falando ali dos anos dourados, é a parte da ascensão da economia, tá? Então a gente vem trabalhando ali a questão mais política e econômica dentro desse governo de JK. Só que é claro que dentro da história a gente vê todos os elementos que constituem aí uma sociedade. Então a gente fala um pouco sobre o ponto cultural, tá? O desenvolvimento ali, a transformação em relação aos hábitos, aos costumes, ao comportamento da população que mudou por conta ali do panorama econômico, tá? Só que quando a gente leva ali para os anos JK, é claro que a gente lembra de algumas particularidades ali específicas desse governo, que é o lado ali da economia, tá? Então a primeira aula tá aí no canal, acredito que a maioria assistiu, quem não assistiu volta lá para entender um pouco sobre esses primeiros passos e como Juscelino Kubitschek ele chega ao poder, tá? Pretendendo aí fazer várias modificações em vários cenários, principalmente o cenário econômico da história e política brasileira, e ele conseguiu fazer várias coisas, embora que as coisas não saíssem, não saíram no caso na forma que ele 100% planejou naquele período, tá? Então é claro que foi um período ali, claro, depois ali do suicídio de Vargas, então tem um período, principalmente dentro da política, uma parte muito tenebrosa, um conflito ali de várias ideias, a população, várias classes ali que se uniram em prol de uma cidadania, de uma melhoria, de uma condição de vida ali, principalmente ali buscando recursos aos aliados ali de Vargas, tá? Então, naquele período ali em plena Guerra Fria, onde principalmente a parte comunista estava fazendo parte de um grande panorama dentro do cenário mundial, até porque o capitalismo ele vigora há bastante tempo, ele estava sendo consolidado ainda mais fortemente naquele período. Então meio que o comunismo ele gera uma instabilidade em vários governos, e foi aqui no Brasil também, tá? A ameaça, o medo de uma ameaça aí comunista, tá? Os vermelhos, tá? Então o período aqui em relação à parte da política também estava nos seus limites, e isso o JK ele passou por várias turbulências em relação a esse sentido, principalmente na parte da economia, tá? Então na última aula a gente parou na questão ali do plano de metas, então a gente continua a falar nessa aula dando continuidade, lembrando a vocês que eu estou seguindo o caminho que o livro de vocês traz, tá? Então eu vou pegando o panorama aí, os vários detalhes que o livro de vocês apresenta, e vou trazendo outras características que eu acho importante a gente trabalhar também, beleza? Lembrando também que qualquer dúvida, tô no grupo do WhatsApp lá de vocês, tá? Recentemente passei a atividade, então qualquer dúvida, qualquer comentário pode trazer lá, tanto no grupo quanto no privado, que a gente tá sempre disposto aí para abrir uma conversa aí, explanar as situações, tranquilo? Então, ano JK, continuando a falar do plano de metas, como eu falei para vocês ali, a parte do transporte, a parte da educação, a parte da saúde, a parte da moradia, alimentação eram destaques importantes, embora que a parte da industrialização ela ganhou um destaque maior, com 11 planos a mais, 11 metas a mais a ser cumprido do que, por exemplo, a educação. E isso eu falei para vocês que foi uma falha gigantesca naquele período, tá? Começando aí a passar a ter vários problemas em relação a esse ensino básico, tranquilo? Aqui eu trago
complementando a aula passada. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui para vocês é que a aproximação de diferentes grupos sociais e aprofundamento do processo de industrialização. Quando eu falo da aproximação de diferentes grupos sociais, é que o pessoal que estava em ascensão, a classe média, a classe alta, ela começou a andar ali pelos mesmos trilhos. Por quê? Porque a economia estava acelerada. O poder de compra de alguém da classe média que já tinha uma produção, que já tinha ali um mercado de capital, já tinha um giro ali de motor dentro da sua economia, então eles começaram a ganhar ainda mais, tá? Então eles tiveram uma ascensão grande e eles começaram a se aproximar de outras camadas sociais fazendo parte desse mesmo processo, tá? E outra destaque que eu coloquei aqui para vocês é o aprofundamento do processo de industrialização. E venho trabalhando esse processo de industrialização com vocês já há um bom tempo, tá? Naquele período ali, quando a gente tem o fim da escravidão, esse capital ele já tem colocado ali na mesa para essas questões das indústrias, tá? Embora aqui do café ele começou a vigorar, cerca de 75% ali da produção mundial era feita aqui no Brasil, tá? Então a parte de agroexportação estava muito grande também, embora que o surto de indústrias ele tinha começado naquele período ali no final do século XIX, tá? Então quando a gente chega no século XX, principalmente ali naquele período da Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras, tá falando especificamente ali do período de Vargas, é onde a gente tem um desenvolvimento muito forte em relação a grandes indústrias, como por exemplo as que Vargas ele abriu ali nas questões, né, quando a gente fala das questões nacionalistas, é claro que lembrando, puxando um pouco ali do capital estrangeiro, principalmente ali atrelado aos Estados Unidos, beleza? Segundo ponto que eu destaquei aqui para vocês, aumento da desigualdade social. Eu falei para vocês que a classe média e a classe alta elas foram favorecidas nessa economia acelerada, mas a classe baixa, tá? A última classe ali, ela não teve tanto êxito na questão da economia. Por quê? Porque a inflação ela estava aumentando nesse período também. Tá? Então é claro que os pobres eles tiveram uma dificuldade enorme nesse período porque eles não tinham, claro, o mesmo poder de compra da classe média e da classe alta. Então é claro que a desigualdade social ela cresceu muito nesse período. Quem era pobre ficou mais pobre, não tinha um poder de compra muito forte, enquanto a classe média e a classe mais alta começou a ter benefícios maiores nesse período, beleza? Terceiro ponto, criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Então, acredito que vocês já ouviram esse nome por aí. A SUDENE, esse órgão aí específico criado ali pelo governo de JK, ele tinha uma função, a sua funcionalidade, o objetivo principal era justamente prever ali, fazer vários métodos e criar estratégias para o desenvolvimento do Nordeste, tá? Por quê? Porque nesse período, principalmente as regiões que estavam sendo beneficiadas era a parte do Sul e a parte do Sudeste, tá? E o Nordeste, ele foi sendo esquecido, assim como tinha sido esquecido nos primeiros anos da República, tá? Onde a gente estudou ainda em aula presencial, e teve várias revoltas, tá? Teve vários grupos em destaque que buscavam uma condição de vida melhor, como por exemplo ali os cangaceiros do Nordeste. Então é uma região que passou por maus bocados, e quando chega esse período ali da industrialização, o pessoal sofre também porque aqui não tem uma visão de melhoria, de desenvolvimento. É mais na parte ali do Sul e do Sudeste, tá? Então é claro que a gente vai ver mais lá na frente o pessoal do Nordeste aqui em busca de melhorias de vida, em busca de melhores condições ali de sobreviver. Eles saíram da sua região e migraram ali para a parte do centro, para a parte do sul ali do nosso país, buscando aí trabalho, buscando aí recursos, onde eles sabiam que seriam bem mais vistos ali na questão do próprio governo federal, tá? E por último, coloquei aqui para vocês que os mais pobres enfrentaram dificuldades, aumento da inflação, e isso a gente já vai falando ali depois do governo de Vargas, chegando no governo de Dutra e no segundo governo de Vargas também, a inflação ela cresce de uma maneira absurda. Quando chega no período de JK, ela ainda tem um destaque maior, porque JK ela acaba acelerando a economia de uma maneira de não organizar saudavelmente e criar outras estratégias para controle da inflação. Ele queria gastar, e isso, a desigualdade social aumentou, tá? E os pobres eles foram
enfrentando cada vez mais dificuldades nesse meio econômico, beleza? Passando aqui para vocês, uma das partes principais que a gente tem que falar, e provavelmente é uma das questões que podem cair aí em prova, tá? É justamente ali Brasília que começou a ser construída no governo de JK, mas ela já era um projeto aí desde a primeira Constituição da República, dessa nova República, tá? Como a gente já viu ali nas aulas presenciais, então ela já tinha todo um aparato para ser construído, ela já tinha um projeto, só que ele só foi incorporado no governo de JK. Então vocês podem ver que demorou bastante para um líder de governo começar a propor estratégias para construir essa grande cidade, tá? Que seria ali a sede do governo, que seria o novo símbolo que ganharia destaque a modernização em que o Brasil passava, e foi isso que ela se viu naquele momento, tá? Então eu coloquei lá em cima para vocês um dos maiores símbolos do governo JK. Então sempre que a gente fala em JK, a gente lembra logo, foi ele que construiu Brasília, tá? Foi ele que deu todas as estruturas, a base para a consolidação desse projeto. Lembrando, já era um projeto antigo, tá? E antes o pessoal falava que não tinha verba governamental para adentrar em um projeto tão grande desse, tá? Que a gente vai ver que é realmente um projeto ali gigantesco, tá? Em relação à capital aí, milhões e milhões, tá? Segundo ponto, é o movimento modernista, aquilo que a gente já vem falado, que ganha um novo caráter nas manifestações artísticas, tanto da Europa, chegando no Brasil, influenciando bastante aqui, com o arquiteto Oscar Niemeyer, como vocês já conhecem, e o urbanista Lúcio Costa. Então foi essa parceria aí que começou a criar todos os laços artísticos que edificariam aquilo que a gente conhece hoje como Brasília, tá? E como eu coloquei embaixo, ela foi planejada a partir de dois eixos principais que eles acabaram se ligando e transformando aquilo que a gente conhece como Brasília hoje, tá? Que é justamente o eixo monumental e o eixo rodoviário. Quando eu falo do eixo monumental e o eixo rodoviário, eu estou falando de duas linhas da tanto na parte da arquitetura, tanto na parte do transporte, tanto na parte de edificações em relação à engenharia, tá? Então estou falando de duas linhas que elas vão se complementar e elas vão criar toda aquela urbanização e planejamento na parte de desenvolvimento próprio urbano que iria construir uma grande cidade naquele período, tá? Então foi isso que foi se desenvolvendo naqueles anos ali de JK, que só foi construída aí com pouco tempo, em 3 anos, toda essa movimentação ela foi concluída, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, lembrando que tem vários documentários, tem filmes aí sobre a construção de Brasília, tá? Que são muito importantes, que trazem uma perspectiva muito boa, muito interessante, tá? Sobre esses anos aí em relação a essa aceleração da economia brasileira, tá? Então, como vocês estão vendo lá em cima, alguns chefes políticos, o pessoal ali da Câmara andando ali próximo ali da inauguração, tá? Aqui essa foto também é emblemática na história, porque além de toda essa ascensão econômica, houve, principalmente ali na construção de Brasília, centenas aí de mortes, tá? Então foi um período que morreu muita gente nessas construções e que o governo ele não deu uma condição de vida, uma condição ali de trabalho, e posteriormente não deu atributos à família sobre esses trabalhadores que acabaram morrendo nessas grandes construções, tá? Então isso foi manchetes aí em vários jornais, foi notícia fora também, onde teve um número de mortes aí muito grande em relação à construção dessa cidade, e onde o governo federal ele não trouxe apoio, tá? E aqui a Avenida Monumental, aí os políticos, tá? Com o JK em destaque, como eu falei para vocês, ele era um cara que estava sempre por dentro, sempre planejando, ele era um cara visionário, tá? Que tinha esse lado empreendedor. Ele queria passar disso e fez várias coisas dentro do Brasil, beleza? Passando aqui também, falando um pouco sobre ainda a construção de Brasília, coloquei lá em cima que teve altos custos econômicos, então isso é claro que a inflação ela cresce também, só que JK, mesmo sabendo de toda a crise em que o Brasil enfrentava, ele ainda continuava a ter altos gastos, tá? Então quando eu falo altos gastos, é claro que não é prioritariamente vindo
da particularidade dele, de uma casa e tal, mas ele queria grandes obras, tá? Inúmeras construções como foi Brasília, tá? Então ele teria essa mesmo na inflação grande, ele queria fazer várias transformações econômicas dentro do Brasil, tá? Lembrando também na parte social, na parte do entretenimento, na parte do esporte, o Brasil foi campeão é, ali na Copa de 58, tá? Onde JK ele também foi aclamado bastante ali pelas mídias sociais em relação à parte dos esportes, tá? Por fazer parte aí desse projeto cultural e social em que o Brasil ele se destacava. Então 58 o Brasil ele ganha ali a sua Copa do Mundo com destaque ali, ganhando da do país que era sede, que foi no caso a Suécia, na final ali, se eu não me engano, 4-2. Tá, então isso já era também mais um passo em que o pessoal, o contexto internacional via que o Brasil estava se modernizando, tinha uma nova política econômica e se estava transformando em uma imagem ali como uma potência econômica dentro das Américas, tá? Então até isso serviu também. Só que a construção de Brasília, ela também, como eu coloquei no segundo ponto, ela serviu para afastar do debate público os problemas sociais em que o Brasil passava, em relação à educação, em relação à parte social dos próprios trabalhos, em relação ali às vários sindicatos que se reuniam em busca ali de melhorias de vida, tá? Aos próprios alunos em várias escolas que tinham certas dificuldades, tá? Então o governo ele foi para o lado econômico, mas ele esqueceu todas as medidas sociais naquele período, e essa construção de Brasília ela meio que tapou os panos para os outros buracos que existiam naquele período, e isso expressava a contradição do governo JK, onde queria o Brasil um país de primeiro mundo, onde uma economia tivesse elevadíssima e com ótimos custos lá na frente, fazendo o motor da nossa sociedade, embora que vários problemas políticos, sociais ali e culturais eles estavam ganhando muita força. O Brasil, os mais pobres estavam ficando mais pobres, tá? Enquanto JK estava querendo dar esse passo aí de 50 anos em 5, beleza? E aqui também tá outra foto já aí bem mais consolidada em relação ali ao palácio do governo, beleza? E passando aqui, acredito que esse é o último slide. Destaca aqui para vocês a vida urbana nos anos dourados, tá? Lembrando que tudo isso eu venho falando que tá no destaque aí no livro de vocês, tá? Primeiro ponto lá em cima, crescimento das cidades, especialmente no sul e sudeste, como eu venho falando para vocês. O sul e o sudeste, aquela parte ali do centro, eles ganham destaque, eles têm as indústrias, eles têm o capital, eles têm as obras urbanas, tá? Então o pessoal que tá lá em cima, eles começam a descer, o pessoal ali do norte, o pessoal do nordeste, tá? Eles começam a descer, a migrar buscando melhorias de vida, tá? Então, inclusive, falando aqui para vocês, a construção de Brasília, ele teve muito nordestino que trabalhou lá, tá? Porque o pessoal saiu em busca de um emprego, encontraram esse emprego aí desgastante naquele período e começaram a fazer uso dessa mão de obra aí do pessoal que migrava para aquelas regiões, tá? Então, segundo ponto, grande grupo de pessoas deixaram o campo e migraram para a cidade. Era um novo polo comercial, industrial, novo polo aí em relação à imagem do Brasil, tá? Então, quem estava nas periferias acabaram querendo entrar dentro desse cenário, tá? Terceiro ponto, a classe média aumentava seu poder de compra, como eu já tinha falado para vocês. A classe média ali tinha a parte dos comércios, dos grandes comerciantes, dos grandes proprietários de terra, tá? A grande classe, os grandes as grandes empreiteiras, tá? O pessoal do banco, o pessoal ali que tinha já uma camada bem mais lá em cima, então o pessoal estava começando a ser beneficiado por conta dessas grandes obras. Eles tinham aí a mão de obra suficiente para poder trabalhar para eles e assim eles enriquecerem, tá? E por último, disseminação de grandes edifícios, que foi um destaque também no governo do Juscelino Kubitschek. Grandes obras aí, grandes edifícios, eles foram levantados, erguidos e mostravam o caráter modernizante em que o Brasil se encontrava naquele período, tá? E a imagem que eu vou colocar aqui para vocês é uma imagem que mostra uma propaganda da época, tá? Como vocês podem ver ali, presentes que agradam. Então muitos produtos eles começaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros nesse período.
como por exemplo os eletrodomésticos, tá? O ferro de passar, o torrador de pão, o fogareiro, tá? Então eram produtos que estavam entrando no mercado brasileiro nesse período e fazendo com que o brasileiro tivesse um comportamento diferente aí, tá? E eles começaram a fazer com que o povo ele se moldasse a essa questão moderna em que o Brasil se encontrava. Quando eu falo povo, eu estou falando mais das classes mais altas, tá? E não as classes mais pobres, em que eles estavam tendo um distanciamento muito grande em relação ao poder de consumo com a classe média e a classe mais alta. Beleza? Na próxima aula a gente começa a falar do próximo governo, pegando o gancho aí desses anos finais do governo de JK. Beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que curtiram aí a aula e semana que vem estaremos de volta, beleza? Valeu e aquele abraço.